recentemente foi publicado um livro, em homenagem ao Dr. Roberto Rosas, que era sobre a sua vida no direito. Creio que nós estamos fazendo história do direito. E o professor Roberto Rosas, aliás, publicou uma belíssima obra, um livro, que é sua homenagem, está muito bonito. E aquela fotografia sua está muito boa. Eu sempre achei que aquela fotografia, professor Roberto, é a mesma que o senhor tirou da colação de grau. Foi. Já naquela época retocada, como eles chamam, né? Um retoque. Tirando isso, eu acho que a sua palestra de hoje também se relaciona com a matéria, que livro está ótimo, está fundamental. Então, o professor Roberto Rosas, um acadêmico conhecido em todo o país, nos dá a honra de iniciar essas palestras. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Roberto Rosas para nos falar sobre as suas lembranças do mundo jurídico. Com a palavra, doutor Roberto Rosas. Presidente, em primeiro lugar, agradeço as palavras iniciais a meu respeito, mas nesse livro, em minha homenagem, contei com a colaboração dos 3 acadêmicos presentes nesta sessão. Vossa Excelência, Sérgio André Ferreira e Leonardo Greco, e outros acadêmicos também me honraram com as suas participações. Cumprimento também o presidente da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, Alberto Salles, com muito prazer aqui presente, e cumprimento Vossa Excelência por essa iniciativa da instituição de uma participação mensal. É uma consequência interessante derivada do Covid. A boa, não é? A oportunidade de nós participarmos aqui nesta reunião, porque praticamente seria impossível fazer uma tarde de sexta-feira que nós nos reuníssemos na Avenida Marechal Câmara para o Roberto Rosas falar sobre lembranças do mundo jurídico. E eu acho isso importante porque eu acho que a academia vai institucionalizar essa participação e vai ser muito interessante que todos colaborem numa sexta-feira com ideias, lembranças. Então, eu trouxe esse tema como um tema histórico, que tenha muita coisa jurídica, mas é menos jurídico e mais histórico como lembrança. E eu coloco dentro desse meu tempo um espaço de tempo a partir de 1960, quando a nova capital, Brasília, foi inaugurada e houve um rompimento muito grande, jurídico, político, institucional, com a antiga capital, o Rio de Janeiro. Começo por uma observação, e eu vou tirar episódios, que na ideia do presidente Juscelino era estabelecer a capital no dia 21 de abril de 1960. E, para isso, ele teria que ter as instituições completas funcionando em Brasília, sob pena de dizer que havia um protesto contra a transferência da capital. Portanto, teria que ter Câmara, Senado, Poder Executivo tranquilo, faltava o Poder Judiciário. E houve no Supremo Tribunal uma guerra interna para a não transferência, ou não dizer que não transferia, porque, afinal de contas, a capital tinha sido transferida, mas o adiamento da chegada do Supremo Tribunal Federal a Brasília. E houve um movimento muito grande, chefiado pelo nosso antigo, saudoso acadêmico, ministro Luiz Gallotti, que capitaneava um grupo de 5 ministros dentro dos 11, contrários à transferência imediata e, inclusive, não no dia 21 de abril de 1960. E foi uma guerra muito grande, e o presidente Juscelino tinha um medo terrível que politicamente seria prejudicial pela ideia da transferência da capital, que o Supremo Tribunal Federal, em protesto, não chegasse aqui porque disse que não tinha condições. Há muitos detalhes pitorescos no meio disso e até situações de crise dentro do Supremo Tribunal por causa dessa transferência, porque 6 ministros estavam favoráveis. Mas então queria haver uma certa unanimidade.
E aí o presidente de então, o ministro Orozimbo Nonato, mandou uma comissão a Brasília para ver as condições que o governo oferecia para a transferência do Supremo Tribunal Federal para Brasília. Essa comissão, a Nelson Gria, Cândido Mota, eram uns 3, 4, que vieram a Brasília para ver aquela coisa toda e voltaram para o Rio de Janeiro e houve uma sessão do Supremo, sessão administrativa, contando, esses ministros contando. E lá, às horas tarde, o grupo de oposição, os 5, levantavam. E aí, o governo não teve nem coragem, a delicadeza de mandar aos ministros supremos as plantas, os projetos, tudo do prédio. E o ministro Orozimbo Nonato, que era o presidente, disse, não, o governo tem sido muito leal, correto, o presidente Juscelino manda tudo que eu peço, enfim. E as plantas do prédio, o prédio em si, as plantas estão no meu gabinete, estão lá à disposição. Aí é um ministro, nessa coisa, parece até CPI do Covid, levanta que é um absurdo. O presidente Supremo recebe toda essa documentação e põe no seu gabinete fechado. E aí o ministro Orozimbo disse, não, eu não admito, isso é uma falta de respeito, eu vou renunciar à presidência. Aí começou a turma do deixa disso. Não é bem assim, nós não estamos acusando Vossa Excelência de omissão, enfim. Bom, o caso é que, no dia 21 de abril, o Supremo instalou-se em Brasília, já sob a presidência do ministro Barros Barreto, que o Orozimbo era contrário, mas, afinal, o Orozimbo aposentou-se antes dessa mudança e, portanto, não participou da mudança, e aí o Supremo foi instalado no dia 21 de abril de 1960 pelo ministro Barros Barreto. Nesse período inicial, o Supremo sempre foi protagonista das crises políticas, das crises institucionais do Brasil. Nós não tivemos, nesse período inicial, ou tivemos uma grave crise, que foi a renúncia de Jânio Quadros, logo em 1961, e a polêmica sobre a posse do João Goulart. E isso nada foi levado ao Supremo como discussão. Hoje seria, como tudo que se discute no Brasil institucional, passa pelo Supremo Tribunal Federal, qualquer questão que o Supremo Tribunal todo dia tem que resolver, desde a vacina até as questões mais intrincadas deste país. Mas não houve, o Supremo não participou inicialmente desse debate da posse, da renúncia, da posse de João Goulart, a instituição do regime parlamentarista, enfim, nada apareceu. Mas houve uma crise no meio disso aí, em 1963. Os sargentos queriam direito a voto, elegibilidade dos sargentos. A Constituição era dúbia, não admitia. Mas havia um movimento muito grande, isso insuflado pelo presidente João Goulart, pela esquerda, enfim, no sentido de que os sargentos deveriam ter direito à elegibilidade, poderiam ser eleitos. E isso foi submetido ao Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal disse, não, segundo a Constituição, o sargento não pode ser eleito. E não é que os sargentos investiram contra os ministros do Supremo Tribunal, sargentos investiram contra os ministros supremos. O ministro-presidente era Lafayette de Andrade, que foi hostilizado na porta da sua casa dele por um grupo que não aceitava aquela decisão e culminou com o sequestro do ministro Vitor Nunes Leal. Os sargentos sequestraram, em 1963, o ministro Vitor Nunes Leal, porque votou contra a possibilidade da eleição dos sargentos. Bom, então esse é um detalhe que é perdido historicamente, mas mostrava a gravidade da colocação que se fazia diante do Supremo Tribunal Federal e do compromisso do Supremo Tribunal com a Constituição. Mas chegou 1964 e, afora alguns problemas anteriores de 64, por exemplo, houve muita perseguição a jornalistas contrários ao governo João Goulart. Dentre eles, o famoso jornalista Hélio Fernandes, que foi preso
confinado na ilha de Fernando de Noronha, e, enfim, o Supremo Tribunal deu habeas corpus para a soltura do Hélio Fernandes dentro do direito da liberdade de imprensa. Mas chegou 1964, e todos sabem e conhecem, já ouviram pela história política desse país, a crise que se formou naquele momento, e o Supremo Tribunal não podia ficar alheio, como não ficou ao enfrentar, inicialmente, habeas corpus delegadíssimos, impetrados por presos políticos gravíssimos daquela época, a partir de Miguel Arraes e Francisco Julião, que eram duas figuras notórias do sistema anterior a 1964 e até com razões para o movimento de 1964. Primeiro que chegou era o habeas corpus em relação a Miguel Arraes, que era governador de Pernambuco, e estava preso na ilha de Fernando de Noronha. E o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, concedeu o habeas corpus. Quando o habeas corpus chegou, a notícia em Fernando de Noronha, o coronel de Fernando de Noronha transferiu o Miguel Arraes para o Rio de Janeiro. E aí disse, não temos que cumprir porque ele não está mais aqui. Onde é que ele está? Comunicaram, não, está na Fortaleza da Laje, no Rio de Janeiro. Aí o presidente do Supremo Tribunal, que era o ministro Ribeiro da Costa, que era um homem muito impetuoso, muito ativo, oficia ao coronel da Fortaleza da Laje para libertar o Miguel Arraes, tendo em vista a concessão do habeas corpus. E o coronel disse que não ia cumprir. Então, o Ribeiro da Costa reiterou sob pena de prisão da autoridade coatora. E foi uma crise imensa entre o Supremo e os militares, porque não aceitavam soltar o Miguel Arraes. Tanto que o presidente Humberto Castelo Branco, que era o presidente, diante dessa crise, reuniu o presidente do Supremo e o coronel. E chegaram à conclusão seguinte, vai soltar e o Miguel Arraes vai para o exílio, sai fora disso aí, e, portanto, está resolvido esse problema. Aí vieram os habeas corpus Francisco Leão e outros, até que chegou um habeas corpus do governador de Goiás, que era Mauro Borges, e pela primeira vez, o Supremo Tribunal deu uma liminar suspendendo qualquer ato enquanto não julgasse esse habeas corpus, que foi concedido por unanimidade a favor do governador, então governador de Goiás, e os militares, enfim, ficaram com ódio mortal do Supremo Tribunal Federal. Agora, para um exame mais aprofundado, que não é o momento, há hoje livros interessantíssimos sobre essa parte do Supremo, inclusive um chamado 11, aquele do Felipe Regondo sobre as togas, tanques e togas, onde há uma ata do Conselho de Segurança Nacional, o general Costa e Silva dizendo que por ele teria fechado o Supremo Tribunal Federal em 1964. É grande democrata, né? Mas foi dissuadido pelo professor Francisco Campos, dizendo que não era possível fechar o Supremo Tribunal Federal, e uma repercussão, inclusive, internacional. Bom, mais adiante, tivemos o Ato Constitucional número 2, 1965, que aumentou o número de ministros do Supremo Tribunal de 11 para 16. Era um meio termo entre punir ministros e deixar o Supremo como ele estava, com liberdade de julgamento. E o Supremo, na verdade, nesse ato entre 64 e 65, julgava até que veio 65, com o ato 2, afastando do exame judicial dos atos revolucionários e, portanto, sem possibilidade de habeas corpus, enfim, dessas medidas. Nesse aumento de 11 para 16, era uma resposta e, ao mesmo tempo, uma tentativa do movimento militar de aplacar certas linhas ditas liberais de abertura que o Supremo Tribunal Federal tinha, de conceder aquilo que tinha que ser concedido. Mas, na verdade, vários que foram para o Supremo nesse aumento, entre eles a Leomar Balieiro, não se comportaram com essa complacência que os militares pretendiam ou pensavam.
e realmente houve uma certa rebelião e de não admitir tudo que os militares pretendiam dentro da sua linha de dureza. Assinalo que eu cheguei a Brasília nesse período do Ato Institucional número 2, em 65, e não foi um período brilhante do Supremo Tribunal Federal com os 16. Ficou uma casa tumultuada, grande, 3 turmas de julgamento, o plenário era composto de 16 ministros, não conseguia julgar nada, porque todo mundo falava, e, portanto, não foi um período brilhante. Isso durou até um certo período que eu vou falar agora. Veio o Ato Institucional número 5, de mais restrição, de mais aperto. Mas o mais grave, logo depois, foi a aposentadoria, em 1969, de 3 ministros do Supremo Tribunal, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Vitor Nunes Leão. Uma tremenda injustiça, porque eu convivi com eles por várias razões, a partir de Hermes Lima, que foi meu professor na Faculdade Nacional de Direito, era o diretor da faculdade, e depois no Supremo Tribunal. Os 3 eram homens de esquerda. Evandro mais, o Hermes Lima, um socialista, e o Vitor, talvez, um homem de esquerda, mais centro do que esquerda. E, na verdade, não tinham essa influência, faziam proselitismo político ou nenhuma mensagem. Votavam dentro da linha que eles pensavam e, portanto, não agradava aos militares. Foi ali uma pancada forte institucional, um desequilíbrio institucional muito forte, que não produziu nada. Afinal de contas, apenas desestabilizou o Supremo Tribunal com essa aposentadoria. Isso apenas foi um ponto de restrição e, portanto, não foi um período brilhante para a instituição que ficou marcada com esse afastamento. Quero pular rapidamente para 1987, com a Constituinte. Já se escreveram vários livros sobre a Constituinte de 87 e a Constituição de 88, mas ainda acho que falta muita coisa, porque foi um período notável da vida brasileira de reivindicações, de aspirações, de colocação de direitos, enfim, prepararam uma Constituição. Todos sabem que o presidente Sarney constituiu uma comissão chamada Comissão dos Notáveis, presididas pelo nosso saudoso confrade Afonso Arinos de Melo Franco. Essa comissão era muito heterogênea, não é? De muitas participações de pessoas do mundo político, jurídico, até medicina, enfim, economistas, fizeram um anteprojeto que, na verdade, não foi aceito pela Constituinte. A Constituinte, na verdade, começou do zero, coisa sensacional no Brasil. Não tinha nada. A Constituinte não ficou apegada a esse projeto da Comissão dos Notáveis e começou do zero. Então, foram constituídas comissões, eram muitas, subcomissões, onde elas entravam com aqueles temas. Depois passavam para uma comissão mais fechada. E, finalmente, para a Comissão Geral e a Comissão de Sistematização, que era dirigida pelo nosso prezado senador de então, Bernardo Cabral. A Constituinte teve um papel, eu digo sempre, por 2 pessoas. O Ulisses Guimarães, que realmente, dentro da sua credibilidade, seu prestígio, a sua presença política muito forte de longa data, e Bernardo Cabral, com a sua conhecida paciência, estoicismo, ouvido para todo mundo, ouvindo num levantamento que já fizeram, que apareceram mais de 600 grupos de pressão na Constituinte. Índio, médico, engenheiro, professor, advogado, OAB, 600. Reivindicando e cada um querendo colocar a sua participação, o seu direito, a sua presença na Constituição. Era um reflexo de um momento de abertura. E é um momento de abertura que nós vamos chegar àquele artigo 5º, que é talvez o maior artigo de lei do mundo, onde você tem aquele número infinito
de dispositivos, e tem ainda o parágrafo 2º, além dos que estão nominados, aqueles inerentes ao sistema democrático. Aí podemos botar mais outro caminhão de direitos e colocações que são postas. Se a Constituição foi boa, se ela tem atendido ao Brasil, eu acho que, na média nacional brasileira, pela sua origem, pela sua posição, pelas reivindicações que se apresentaram e pelas pessoas que se colocaram, eu acho que a Constituição ela é sensacional, nível brasileiro. Tendo em vista que nós tivemos 2 impeachments, 2 presidentes para um país com 2 presidentes afastados do poder pelo impeachment, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. E a Constituição está aí há mais de 30 anos com sobrevida. Portanto, é um ponto positivo que nós vamos colocar, e isso valendo como um alento institucional perfeito. Volta e meia aparece, no outro dia apareceu um líder do governo fazendo uma reforma constitucional. Não sei, reforma constitucional para quê? Para quê? Para mudar a Constituição, para restringir, para aumentar, para acrescentar? Chamar uma constituinte para fazer uma reforma, e aí vamos fazer uma Constituição maior do que essa que está aí, com todas as novidades, ou tirar aquilo que é bom. Então, é melhor nós deixarmos o Supremo Tribunal Federal interpretar, amenizar, consertar e, pontualmente, as alterações. É claro que, em matéria de alteração constitucional, também nós somos campeões. Não sei, geralmente a Índia tem a maior Constituição do mundo. Não sei se teve tanta alteração assim como a nossa aí, que eu já não sei qual é a emenda, já passou de 100, não é? Mas eu não sei qual é a última, porque ela é, a cada momento, ela vai estabelecendo aquilo que se dizia dos primórdios da Revolução Francesa e daquelas leis todas em constituições que apareceram no início, logo depois da Revolução Francesa, onde um indivíduo entra num buquinista de Paris para comprar uma Constituição. E o livreiro diz, nós não vendemos periódicos, porque toda hora saía uma lei nova, um artigo novo, uma Constituição nova. Apenas, presidente, para esgotar o meu tempo, eu sou fiel a esse problema de tempo, que eu aprendi com o nosso mestre, professor, um dos maiores que eu tive, chamado Hélio Tornaghi, de você reduzir o seu tempo no controle do seu relógio. É óbvio, né? O relógio é o controle do nosso tempo. Mas usar o relógio para controlar o nosso tempo, e aquilo eu cumprirei os 30 minutos que o presidente me deu. Nessa parte final, quais são as consequências hoje, ou vamos trazer lembranças jurídicas, sobre a formação jurídica de hoje e nesses 60 anos que eu tiro de Brasília, de 60 até hoje? E qual o direito que nós conseguimos tirar dessa formação jurídica? E eu estive fazendo um levantamento no outro dia. Em 1960, na transferência da capital para Brasília, o Rio de Janeiro tinha 6 faculdades de direito. 6 faculdades. São Paulo tinha 3. Hoje, eu não sei, a cidade do Rio de Janeiro dizem que tem mais cursos de direito que a Alemanha e os Estados Unidos juntos. O Distrito Federal e aqui o entorno tem mais de 25 cursos de direito, que hoje tem a figura da faculdade e as filiais. Então, já não resolve mais dizer a faculdade tal que é a faculdade tal. Como no nosso tempo, faculdade de Direito do Lado São Francisco era ali no Lado São Francisco, não tinha filial. Faculdade Nacional de Direito era lá na Rua Moncorvo Filho, não tinha filial em Nova Iguaçu, em Cascadura, como hoje elas têm por todos os bairros. Então, é essa situação. Essa proliferação, hoje, de 1.200 cursos de Direito, acarreta uma ineficiência total. Isso não precisa ser do direito, qualquer pessoa vai verificar que não é possível a formação de indivíduos, às vezes, no interior do Brasil, uma faculdade, um curso de direito, numa cidade que tem um promotor, um juiz de direito e um advogado, é o corpo docente, esses 3 professores. Não é possível que haja algum segredo que alguém possa ser aprimorado. Consequência desses fatos.
é que nós temos hoje uma dificuldade de legislação, do projeto legislativo, do projeto acadêmico, do projeto didático, enfim, da literatura jurídica, que cada vez pior e mais acentuada. Hoje, quando vão a uma livraria, hoje nós não temos praticamente livraria jurídica, mas algumas estão apresentando uma seção de direito, e aqui em Brasília há uma que hoje muito boa, melhor, que é a livraria Leitura, que a Saraiva está fechando, a Cultura fechando, então essa leitura que é de Belo Horizonte, a sede, tem um acervo bom de livros de direito. Mas eu fico horrorizado que o maior acervo jurídico é de livro para concurso. E até menos que antigamente, nós tínhamos muito livro de códigos, texto de lei, coisa que hoje está superada, porque nós vamos para a internet, que é muito melhor que esses livros isolados de texto. Então, esse é um outro tópico também, que a literatura jurídica está sofrível, desaparecendo, ou então de má qualidade, ou então repetição, enfim, nada se constrói de novo. Professor Francisco Amaral, nós uma vez já conversamos sobre isso, sobre os comentadores do Código Civil de 2002. Todos estão repetindo tudo o que se disse sobre o Código de 1916, esquecendo que nós estamos um Código novo, de 2002. Tem que se comentar o Código de 2002. Talvez por achegas, por informação, uma aproximação histórica, diga, olha, o Cláudio Bevilacqua disse isso quando comentou o artigo 960, apenas uma chamada. Mas repetir tudo o que o Cláudio Bevilacqua disse não é comentário do Código de 2002, ficamos no Código de 1916. Mas isso aí não é, por marketagem de publicidade, não. É que, às vezes, as pessoas não têm condições de fazer um comentário novo, como o Clóvis fez sobre o Código de 1916 e outros fizeram também. Então, esse é um ponto negativo. Eu já estou encerrando e agradeço aos eminentes colegas. Acho que é uma exortação boa. Eu até servi de cobaia de ser o primeiro, para que eu, aqui no fim de tarde, ouça, e na próxima, o grande Ives Ganda vai falar sobre a harmonia dos poderes e a limitação dos poderes, cada um trazendo, acho que, um ponto geral e talvez leve. Eu não trouxe muita leveza, porque procurei trazer lembranças, e as lembranças, às vezes, não foram as melhores. Gostaria até de fazer assim, um capítulo de lembranças de figuras do mundo jurídico, por exemplo, falando de grandes nomes, grandes figuras que alentaram a nossa vida, construíram o nosso mundo jurídico e permitiram que nós tivéssemos hoje uma vida jurídica profícua. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, parabéns por essa iniciativa e vamos torcer para que toda sexta-feira de um mês, no fim do mês, estejamos juntos aqui. É um milagre do Covid-19, esta reunião nos aproximando. Começamos assim leve e vamos, enfim. Havia uma piada que se contava, porque era uma história que se contava no Rio de Janeiro, que em Priscas Eras convidaram aquele famoso jurista italiano Enrico Ferri. E o Ferri foi ao Rio de Janeiro, deve ter passado 15 dias a bordo de um navio para chegar ao Rio de Janeiro para fazer uma conferência. E chegou na conferência, a conferência tinha uns 5 ou 6 pessoas assistindo. Então, disse que o Ferri disse, diante deste seleto auditório, é exatamente esse seleto auditório que me conforta nessas palavras dessa sexta-feira. Muito obrigado. Obrigado, professor Roberto Wallace, agradeço muito a sua sintética. Não, no tempo que Vossa Excelência me deu, 30 minutos. Eu sou fiel ao relógio. Agradeço a gentileza de observância do horário e agradeço a sua belíssima intervenção. Eu pergunto aos nossos eminentes confrades se algum gostaria de fazer alguma pergunta. Gostaria, presidente. O Leonardo Greco já se pontificou, gostaria de fazer. Com a palavra,
acadêmico Leonardo Greco. Presidente, prezados colegas de diretoria, prezado doutor Alberto Salles, no início quero agradecer a saudação do doutor Alberto Salles, em nome da Academia Paraibana, e dizer que tenho gratas lembranças de juristas e magistrados paraibanos, a começar, Roberto, por aqueles 2 paraibanos com os quais nós convivemos no Supremo Tribunal Federal, o grande Oswaldo Trigueiro, aquele tímido ministro Oswaldo Trigueiro, e havia sido governador do estado da Paraíba. Né? Foi. Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo. Melo. E Jaci Falcão, que também era paraibano, embora tivesse feito toda a carreira dele no Recife, em Pernambuco. Né? E hoje, distante de Brasília, mais de 40 anos, eu ainda tenho lá um ex-aluno da Faculdade Nacional de Direito, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça paraibano, que é o Herman Benjamin. Foi nosso aluno, Amaral. Toda vez que eu vou despachar um memorial com ele, ele me pede para sentar e me prende quase 1 hora para saber as novidades da Faculdade Nacional de Direito. Quem são os professores? O que está acontecendo? Ele passou pelo Rio de Janeiro jovem, morou numa república aí qualquer, antes de morar em São Paulo e fazer o concurso do Ministério Público de São Paulo, e guarda gratíssimas lembranças e viveu dentro da nossa casa, lá no Campo de Santana. E, Roberto, você é testemunha viva da vida do Supremo Tribunal Federal de 1960 para cá. Você precisava escrever essas coisas e tantas outras que você sabe sobre a vida do Supremo Tribunal Federal e desses conflitos institucionais que são episódios da história do Brasil, que poucos conhecem tão bem e podem descrever com tanto equilíbrio, com tanta isenção, com tanto espírito científico de retratar a verdade e de analisar todos esses choques, essas controvérsias, essas ideologias, esses interesses, de uma maneira superior, como você o fez. Mas há um episódio que você não mencionou, entre muitos, a respeito dos quais eu tenho muita curiosidade, que eu assisti como você assistiu, porque nós trabalhávamos ali dentro do Supremo, e eu já tinha me retirado do Supremo, estava no Ministério da Justiça, mas frequentava o Supremo, que mostra como, naquela época, apesar de os governos militares serem governos autoritários, como nós sabemos, se preocupavam em colocar no Supremo juristas que não simplesmente fossem defender as causas e os interesses do poder constituído ou do poder reinante, mas que fossem fiéis à sua consciência e às suas opiniões, acima até dos interesses do poder político dominante. Um episódio que é muito exemplificativo dessa altivez de homens como Aliomar Balheiro, como Bilac Pinto, como Adalto Luz Cardoso, como João Leitão de Abreu, e tantos outros que por ali passaram, foi aquele episódio da retirada, da saída da aposentadoria no Supremo do ministro Adalto Luz Cardoso. Com aquele gesto de jogar a capa sobre a mesa do tribunal, depois revoltado com a decisão que o tribunal tomava, a respeito de uma questão que era uma questão processual, mas era uma questão política de grande relevância, que era da legitimidade para a propositura da representação de inconstitucionalidade. O governo federal, o presidente Médici, tinha baixado um decreto-lei de censura, e
não me lembro se foi a Academia Brasileira de Letras, a Academia Brasileira de Imprensa, acho que foi a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, ou mais alguma outra instituição, ingressaram O uma MDB. representação. Foi o partido, o o MDB. Foi. Com uma representação na Procuradoria-Geral da República, para que o Procurador-Geral da República representasse o Supremo Tribunal Federal, arguindo a inconstitucionalidade daquele decreto-lei. E, na época, a lei da representação de inconstitucionalidade dizia que a legitimidade exclusiva, privativa para a propositura dessa representação de inconstitucionalidade, que foi o embrião da nossa ação direta de inconstitucionalidade, era exclusiva do Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República era Xavier de Albuquerque, que depois se tornou um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. E Xavier de Albuquerque havia indeferido o pedido de fazer uso daquela legitimidade privativa, exclusiva, para propor a ação de representação contra o decreto-lei perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, o ato do Xavier de Albuquerque foi impugnado, se não me engano, por um mandado de segurança. Perante o Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança, contra a negativa do Procurador-Geral da República de ajuizar a representação de inconstitucionalidade. O que você me contaria sobre esse episódio que você certamente conhece em detalhes? Sobre o gesto de Adalto, que tinha sido posto no Supremo justamente naquele aumento de 11 para 16 ministros, como sendo um homem público de reputação acima de qualquer suspeita, mas um deputado da UDN, que apoiava o governo militar. No entanto, naquele momento, o Adalto disse não. Votou contra a maioria, o voto dele foi vencido, e ele, revoltado, se retirou do Supremo Tribunal Federal. Obrigado pela aula. Parabéns. Falava, professor Roberto Rosa. Posso falar, muito obrigado por sua intervenção. Prezado mestre Leonardo Greco, nós que convivemos muitos anos, e você, estivemos juntos lá trabalhando no Supremo Tribunal, assistimos que há um detalhe, naquela época não havia TV Justiça, e não havia aquela abertura de visão do Supremo. Nós, de dentro, conhecíamos os detalhes, os problemas, enfim. Acrescento ali na sua relação paraibana o ministro Luiz Rafael Maia. Ministro Luiz Rafael Maia, que nasceu na mesma cidade do ministro Jaci Falcão, sendo de acrescentar que o ministro Jaci Falcão foi nosso saudoso confrade na academia. E o Luiz Rafael Maia, eles nasceram na mesma cidade no interior da Paraíba. Então, de brincadeira, diziam que eles nasceram na mesma rua. Mas alguém diz, não, a cidade só tem uma rua. Então, por isso. Mas, Leonardo, eu acrescento, e você está tocando num ponto muito importante. Nunca vi, na minha convivência, sabendo de nomeações, de indicações, sugestões de nomes, que o governo disse assim, vou botar fulano porque ele vai votar a meu favor. Vou botar para a minha garantia. Como está se ouvindo hoje, o presidente da República dizendo que vai fazer um terrivelmente evangélico, ele tem que tomar tubaína comigo, enfim, isso aí é de um absurdo institucional que o presidente pode até pensar que ele não vai nomear um inimigo, mas vai nomear uma pessoa que aproximadamente pode decidir a favor das teses dele, da linha dele. Então, isso era um ponto que eu nunca vi que alguém fosse nomeado. E aí acentuou esse aspecto Adalto Lúcio Cardoso. O ministro Adalto Lúcio Cardoso era um homem da UDN, da direita, participou ativamente contra João Goulart, no movimento 64, e bateu firme a vida inteira. Era um deputado pelo Rio de Janeiro e foi alçado a presidente
da Câmara dos Deputados, era o presidente Castelo Branco. E o Castelo cassou uns mandatos de uns deputados. E o Adalto, como presidente da Câmara, entrincheirou os deputados lá dentro da Câmara, criou um caso com o presidente, disse que não admitia aquela cassação. Tanto que o presidente decretou o recesso do Congresso. Em outras palavras, fechou o Congresso por uma certa temporada, com o Adalto presidente. Mesmo assim, sabendo que o Adalto poderia ser um jeito contra ele, já nessa hostilidade, ele nomeou o Adalto ministro do Supremo Tribunal. Nomeou o Adalto. Nesse episódio bem descrito da aposentadoria dele, eu estava na sala. Eu não sei porquê, veja você, ao meu lado, quem estava? Vitor Nunes Leal. Nós dois. Sessão plenária do Supremo, um desinteresse, o que é que o Supremo ia examinar? Examinar esse aspecto aí. Se qualquer um teria legitimidade para representar contra uma lei. Ao contrário de hoje, que a Constituição apresenta os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Naquela época, só o Procurador-Geral da República. Essa era a discussão, como o Leonardo bem situou. E aquele dia o Supremo ia decidir um agravo interno para decidir se cabia ou não obrigar o Procurador-Geral da República a examinar essa representação. E o ministro Adalto, o relator contra, e ele pediu a palavra para dizer que era um absurdo, por isso, 500 mil argumentos para admitir a representação por qualquer pessoa. E ficou vencido sozinho, ele sozinho, e disse: presidente, eu quero comunicar que eu estou me aposentando em protesto contra esta posição, não tem como ficar. Mas não houve, como às vezes jornais colocaram, que ele jogou a capa no chão, não, ele tirou, como normalmente tirou, pendurou na cadeira e saiu. Balieiro era o presidente, eu pedi a Vossa Excelência, meu amigo, mas não, ele foi embora e requereu a aposentadoria. Mas esses são fatos interessantíssimos, né? Importantes para mostrar um período de pressão, mas de altivez do Supremo Tribunal. Quanto a publicar, quero dizer ao meu prezado amigo que em breve você receberá um volume, já que, não de memórias, que eu não pretendi fazer isso, mas sim de escrever sobre os fatos que eu vi, senti, conheci, ouvi falar, enfim, desse período todo, período de Brasília, de 60 para cá, em relação ao mundo jurídico. Obviamente, não vou tratar do político, não trato do político. Mas, em breve, você, na Avenida Atlântica, receberá um volume autografado por essa lembrança. Eu já conheço o seu trabalho, muito bom. Parabéns. Agradeço a direção do professor Leonardo Greco. Professor Sérgio Andréa, doutor Roberto Salles, gostaria de dizer alguma coisa? Eu queria, primeiro, parabenizar o nosso confrade Roberto Rosas pela excelência da exposição, como sempre, com graça, com leveza, mas sempre com profundidade, aqui no caso, o conhecimento dos fatos e das pessoas. Eu gostaria de indagar, fazer duas indagações que estão correlacionadas. A primeira, se o fato das sessões do Supremo serem atualmente televisionadas, se há mais fatores positivos ou consequências positivas ou negativas. E segundo, que é um desdobramento disso, as entrevistas que os ministros concedem à imprensa, inclusive sobre casos sobre os quais eles vão julgar. Como ele, com esse conhecimento todo profundo da história, da vida, dos detalhes, da intimidade do Supremo, o que ele acha dessa intimidade assim tão posta a nu na televisão e nos outros meios de imprensa e de comunicação em geral?
esse debate sobre a TV Justiça, não é? Que é o veículo que transmite as sessões do Supremo Tribunal, do plenário do Supremo Tribunal, tem sido trazida muitas vezes com uma colocação exagerada ou a priorística. Na minha posição, e respondo ao meu prezado confrade, eu cheguei a uma média, desde que eu vi no primeiro dia, que não é uma boa situação essa transmissão. Você vai dizer, mas a transparência, a oportunidade da sociedade verificar. Não, aquilo que se transmite na TV Justiça, a sessão do Supremo, não leva nada ao grande público, à massa que pode bater no canal 26 e olhar o TV Justiça. Porque aquilo é uma linguagem hermética, uma linguagem científica, uma linguagem específica, que o Sérgio André entende, eu entendo, e nós aqui no mundo jurídico entendemos, mas a massa não entende. Então, quando chega ao final e o ministro diz, não conheço do recurso, ele disse, mas como? Esse homem falou 2 horas e não conhece? Você é um idiota? Eu já vi gente falar assim, não é? Além daquelas intrigas, aquelas brigas que sempre existiram. Já houve muita briguinha interna na casa de um ministro discutindo com o outro e colocando posições antagônicas, às vezes exacerbadas nas brigas. Então, na meu ver, a TV Justiça não constrói nada para divulgação. Quem quer, vai lá, assiste. Os advogados é que são os grandes intérpretes das decisões e a imprensa também trabalha como sempre trabalhou. A grande imprensa sempre participou das sessões do Supremo, jornalistas que comparecem, tiram impressões, entrevistam e dão a sua opinião. Então, eu acho que, na verdade, não contribui. Aí vocês vão perguntar, e como é isso nos Estados Unidos? Há uma luta grande nos Estados Unidos pela TV Justiça americana para transmitir a Suprema Corte Americana, e eles nunca admitiram. Volta e meia vem reivindicações de transmissão das sessões da Suprema Corte Americana. E os juízes americanos sempre repudiaram a transmissão. Quem quiser, vai lá. Porta aberta, a publicidade, a franquia está em você permitir a qualquer um assistir uma sessão. Vai lá. Agora, recentemente, pela primeira vez, a Suprema Corte Americana admitiu a entrada da televisão. Foi o seguinte, com essa história do Covid, não estão fazendo sessão presencial, como aqui, estão fazendo também sessão por videoconferência. Mas vocês sabem que no sistema da Suprema Corte, a Suprema Corte não tem relator. Todos os 9 ministros recebem cópia do processo e memorial. O que há na primeira parte pública é uma sessão de sustentação oral dos advogados e arguição dos ministros, dos juízes, que fazem pergunta ao advogado. Depois, é encerrado, em sessão reservada, fechada, os 9 deliberam. E a decisão que sai, o presidente designa um relator para redigir o acordo unânime ou divergente e vem o jogo. Aí é que abre a sessão para revelar o voto finalmente. Então, mas nessa sessão de sustentação oral e arguições, eles permitiram o televisionamento desse período só, porque o outro lá dentro nunca se permitiu, que a sessão é secreta. A segunda parte, como diz o jurista, data venia, não tem sentido um ministro, um juiz, um desembargador ou um ministro do Supremo Tribunal, do STJ, expor um pensamento sobre um tema e, pior, que às vezes está pendente de julgamento. Vai ser julgado amanhã um grande debate? Não, realmente não pode, por isso. Essa é de uma gravidade total. O ministro antecipa o seu voto na porta do Supremo Tribunal. Quer dizer, onde é que está a isenção? Depois, é claro, cada ministro que chega ali, às vezes, já vem com a sua ideia preparada. Você foi desembargador, sabe disso. Você vai para o tribunal, já sabe se vai dar provimento, vai negar provimento, está de acordo com aquela tese. Mas você tem que, pelo menos, ouvir o advogado, ouvir o colega, ouvir a divergência, enfim, para você fechar o seu ponto, que é a priorístico.
Então, isso é uma tragédia total desse pronunciamento. E aí a sociedade começa a cobrar, a criticar, enfim. Não precisamos chegar ao ponto de uma piada antiga que corre no Rio de Janeiro, corria no mundo jurídico, do ministro Ataúfo de Paiva, que era um homem muito interessante, e há muitas histórias sobre ele. Então, diz que o Ataúfo de Paiva era um homem muito educado, muito fino, e esses estudantes que o engrupam ao Supremo, ele é que era o Cicerone, ali na Avenida Rio Branco, mostrar aos estudantes a sala de sessões, aquela coisa toda, e um jovem estudante disse: ministro, já que o senhor é tão cordial, atencioso, o senhor podia nos responder uma pergunta que está muito em debate lá na minha faculdade? Qual é a natureza jurídica do casamento? E o Ataúfo de Paiva disse: meu filho, eu não vou responder, porque essa questão pode chegar aqui ao Supremo e eu estarei impedido de julgar. Então, não precisa ser esse ponto que alguém poderia arguir até a suspensão. Porque há um diploma legal ainda em vigor, que chama a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, que ela proíbe que o juiz, qualquer juiz, se pronuncie sobre fatos que estão em juízo. Então, o juiz, em geral, tem aquela coisa muito simpática de dizer está sub júdice, está judicializada a questão, e não responder sobre a questão. Então, afinal de contas, Sérgio Andréa concorda também que antigamente se dizia assim, no tempo do ministro Carlos Mário Veloso, juiz fala nos autos, e não antes de qualquer participação. Roberto Rosas, cuidado. Muito obrigado. O ministro Carlos Mário está assistindo a nossa sessão. Está assistindo. E ele deixa preocupado. Ministro, é um prazer tê-lo conosco. Prazer. Foi muito boa ouvir com encantamento, mais uma vez, uma palestra de mestre Roberto Rosas. Eu quero começar por ser uma homenagem ao presidente Amaral, professor Leonardo Greco, ao querido Sérgio D'Andrea, a doutora Ana Lourenço. Mas eu queria provocar o professor também para um grande lance do Supremo Tribunal Federal. Em 1968, foi eleito presidente o Gonçalves de Oliveira, Antônio Gonçalves de Oliveira. Isso, e em seguida, o AI número 5. E, em janeiro, a cassação dos 3 ministros do Supremo. E o presidente Gonçalves de Oliveira, em protesto e solidariedade, se aposentou. Este é um momento muito importante na vida do Supremo Tribunal Federal. E esse fato eu ponho à consideração do eminente conferencista, do professor Roberto Rosas. Este é um fato que não se tem dado a relevância que ele tem. Uma palavra, professor Roberto, a respeito Muito dessa... bem. Essa é apropriada porque esse episódio já foi deturpado muitas vezes, mas só um escritor falou nisso, eu vou dizer quem é, daqui a pouco ele colocou. Veio em 1968 o adicional, e em 1969 o ministro Gonçalves de Oliveira foi eleito presidente do Supremo Tribunal em 1968. Logo depois veio o adicional, número 5, e em 69 foram aposentados os 3 ministros. Eu trabalhei com o ministro Gonçalves de Oliveira, depois transformei em amigo dele. E ele, nesse dia da aposentadoria dos 3, me lembro bem, era uma sexta-feira, ele ligou para mim e disse: passa aqui em casa. Naquela época não se falava nada por telefone. Como dizia o Tancredo, telefone é para marcar encontro em lugar errado. Então, se aplicava naquele momento. Eu fui à casa do ministro Gonçalves de Oliveira e disse: olha, se eu quisesse fazer uma média com os militares, eu diria em alto e bom som que está tudo certo. E as 3 aposentadorias foram certas. E não estava bem. Mas eu não posso me conformar, principalmente em relação ao Vitor Nunes Leal, meu velho companheiro de outras atividades, juntos, e, afinal de contas, apontar, e eu ficar aqui na maior tranquilidade do mundo. Eu vou me aposentar.
e vou aposentar agora. E realmente redigiu uma carta naquele momento, e foi feita a carta, e ele renunciou à presidência e se aposentou. A coisa era tão grave, as restrições eram tão graves, que esse fato, como um fato importantíssimo do ponto de vista político, o presidente do Supremo Tribunal renunciou à presidência em protesto contra as aposentadorias. Ninguém, a imprensa brasileira não noticiou. Somente a BBC de Londres noticiou. Vejam a situação. Mas quero colocar, porque muita gente diz, ele fugiu, que ele ia ser cassado, ele ia ser aposentado. Não, o ministro Gonçalves de Oliveira, politicamente, era um homem de centro, mais centro-direita. É um mineiro tradicional, contra o Jango, e, enfim, estaria passando liso na instabilidade política daquele momento. Estaria. Mas ele fez um protesto. Mas quem registra isso no livro dele é o Hélio Gaspari, que diz que foi o único protesto que se deu em relação às aposentadorias. Eu diria ao Hélio Gaspari, era muito difícil alguém aparecer em mais protestos, porque naquele momento, com o ato institucional número 5, na fase mais aguda da Revolução, que alguém tivesse a coragem de fazer um protesto. Muita coragem do ministro Gonçalves de Oliveira naquele momento, de protestar e renunciar, porque ele podia requerer aposentadoria, sair e pronto, ficava quieto. Não era protesto, mas ele protestou com renuncia e me aposenta. Agora, acrescento ainda mais um fatinho que se envolve nisso, que é muito importante, pouca gente entendeu o que é que houve. Aí o Supremo se reuniu, ou a presidência do mais antigo, que era então o ministro Luiz Gallotti, para fazer a eleição do novo presidente. O mais antigo, pela ordem de antiguidade, era o ministro Adalício Nogueira, que tinha vindo da Bahia, tinha sido presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, professor catedrático lá, enfim, aquela coisa toda. Uma pessoa sem nenhum obstáculo dentro do sistema institucional da época. Mas acontece que o ministro Adalício Nogueira teve um azar de ser relator para um habeas corpus, não sei se vocês lembram, que prenderam um congresso da UNE em Ibiúna, em 1968, prenderam uns 300 estudantes, 800 estudantes, um mundo de gente que estava lá em Ibiúna. E o primeiro que veio um habeas corpus, caiu para o ministro Adalício Nogueira, que deu uma liminar, ou concedeu o habeas corpus, liberando esse preso de Ibiúna. Muito bom. Mas o que é que aconteceu? Ele não entendeu que aquilo era o boi de piranha. Os 300 que estavam atrás pediram extensão. E aí? Tudo igual. A situação era a mesma, teve que dar extensão. E aí ele foi execrado pelos militares. Resultado da novela. O ministro Adalício Nogueira foi eleito, mas recebeu um aviso. Não vai valer a eleição. Aí ele sim, que não aceitou no momento, vamos dizer, não aceitou o resultado, não chegou a renunciar, porque ele não tomou posse, e aí foi eleito o ministro Oswaldo Trigueiro. Ministro Carlos Mário Veloso, que conhece essa história também de longe, porque ele vive o judiciário intensamente, e foi bom levantar isso aí, porque nesse meu livro novo, vai sair, tem uma notinha sobre esse aspecto de alguma coisa, às vezes até de maledicência. Pediu aposentadoria para fugir e tal. Não era fugir, eu achei que era bem recebido pelos militares, não era fácil, naquele momento, de ficar e contemplar a desgraça dos 3 que, infelizmente, foram aposentados. Seu Amaral, eu aprendi agora, vendo televisão, toda vez que tem assim um grupo, todo jeito que fala diz assim, volta, William Vac. Eu digo, claro que é ele que está comandando o expediente. Não, é para lembrar que acabou. Quem falou acabou e está devolvendo a palavra ao inicial. Professor Roberto Rossi, muito obrigado. Consultor Vou encerrar essa nossa sessão. Agradeço a presença dos eminentes
confrades que compareceram, honrando com sua presença, o ministro Carlos Mário Veloso, o professor Leonardo Greco, o professor Sérgio Andréia, o professor Roberto Salles, o professor Roberto Rosas, e convido para a próxima sessão, que será no dia 28 de maio, quando falará também o ministro Ives Gana da Silva Martins. Presidente, Diga. antes de acabar, dar uma sugestão. O ministro Carlos Mário Veloso, que gosta de falar, sabe falar, e é ótimo, tome já a inscrição dele para outra sessão. Eu pensei nisso, mas não quis forçar, porque não sabia. Não quer assustar, para não assustar o orador, né? Exatamente. Eu queria consultá-lo depois, mas não. Não, e fazer como ele fez comigo várias vezes, quando pedia alguma coisa, dava um prazo. Qual é o prazo que tem? Depois de amanhã. Uma vez ele me convidou a um livro muito importante da história do judiciário brasileiro, do Lenin Nequete. Lenin Nequete foi um juiz do Rio Grande do Sul, professor, uma figura notável, amigo do ministro Veloso e meu. E um belo dia ele liga para mim, o ministro Veloso, presidente supremo, e diz: olha, eu vou reeditar a obra do Lenin Nequete. Eu digo: mas olha, a obra do Lenin Nequete parou em 1967, na Constituição de 67. E ele disse: não, mas vamos atualizar. É? E quem vai atualizar? Você, eu. E disse: mas quanto tempo eu tenho? 15 dias. 30 anos e 15 dias para atualizar a obra do Lenin Nequete. Eu estou perdido. Eu confesso que eu não quis. E o professor Roberto Rosas atualizou no prazo. Não, foi uma obra que está perdida, porque é uma obra oficial, sem querer fazer merchandising. Há um livro fabuloso no Brasil do Poder Judiciário, do Pedro Lessa, que foi editado em 1915 e nunca mais saiu. É claro que você vai dizer a Constituição mudou em 1934, mudou em 37, mudou em 46, não dava mais, precisava atualizar. Mas o livro é tão erudito que dava para atualizar. Mas nunca saiu a segunda edição. Até que veio o Senado, e por influências lá de editoriais, me pediram para fazer uma segunda edição do Poder Judiciário do Pedro Lessa. Eu digo: é dificílimo isso, mexer naquela obra. Mas o que eu posso fazer é um prefácio. Aí eu fiz o prefácio dessa segunda edição do Poder Judiciário do Pedro Lessa. O Senado editou. Bom, no outro dia, eu fiz um pedido e disse: bom, eu só tenho um volume o meu. Eu queria pedir outros volumes. Lá eu compro. Onde é que tem? Não, o Senado não tem. O Senado distribuiu para as bibliotecas e acabou a edição. Não tem. Mesmo que você queira comprar, não existe. Quer dizer, a edição oficial dá nisso, né? Muito bem. Eu renovo meus agradecimentos por esta grande colaboração do professor Roberto Rosas. Espero que os demais membros da academia possam também participar. Sem qualquer intuito coativo, deixou o ministro Carlos Mário Veloso com essa possibilidade de indicar uma data que possa, do tema que deseja abordar. Segunda-feira ele já pode falar. É prazo que ele dá, segunda-feira. E convido novamente para a sessão do dia 28 de maio. Qual é o dia? 28 de maio, é sexta-feira. Ministro Ives Gana da Silva Martins. E, se não houver mais nenhuma intervenção, encerro esta sessão, renovando os meus agradecimentos pela grande colaboração prestada à academia. Foi um prazer vê-los e ouvi-los. Renovo meus agradecimentos ao professor Roberto Rosas. Eu tinha pedido uma palestra sobre as suas lembranças do mundo jurídico, mas são riquíssimas essas lembranças. Eu acho que devíamos registrar isso no papel e publicar um livro com todas essas recordações. A partir do dia em que saiu da nossa Faculdade Nacional de Direito,
nos abandonou e preferiu ir para Brasília. Tudo bem, nada contra. Mas tem um pedaço do coração ainda com Romão Corvo Filho. Muito obrigado, meus amigos. Está encerrada a sessão e até a vista. Muito obrigado. Obrigado, parabéns. Obrigado. Muito bem. E agora?